Salmo 17 nós lemos no início do culto. Eu só vou estar aqui fazendo menção de alguns versos. O verso 6: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Aleluia, Jesus. Davi nos ensinando. E o 13 e o 14, né? Que Davi também aqui, ele está determinado, né, no livramento. Levanta-te, Senhor, detenho, derribo, livra minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Deus tremendo, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos complementando, né, o que trouxemos aqui no dia 20, Salmo 17, onde aqui nós deleitamos, né, até o verso 5, explicando, e assim o Senhor foi nos revelando aqui os grandes sinais dessa palavra, aos quais aqui eu quero trazer para os irmãos que Davi não era santo. Davi reconhece as suas iniquidades, seus pecados, e o mesmo nós devíamos fazer. Pastor, não estou entendendo o mistério, mas segura, irmãos, o mistério está chegando. Deus tremendo, aleluia. Aquele que verdadeiramente reconhece as suas iniquidades é perdoado, irmãos. Aquele que soberbamente não reconhece, acha que está certo, esse já está condenado. Por quê? Isso não está no contexto. Não, mas eu quero te reforçar uma coisa, que é necessário você reconhecer. Lembra que eu disse no início do culto? O que você fala, o que você pensa, fortalece em ação. Quando você ora para alguém enfermo, quando você ora por alguma coisa impossível, Deus trabalha, irmãos. Não é a sua mão que alcança, não é a sua ação que vai fazer a diferença, é o agir de Deus. Mas como que a gente vai conseguir o agir de Deus? Orando a Ele, apresentando a Ele, fazendo a Ele menção daquela causa. Por isso que nós aqui temos o costume dos pedidos de oração, é isso mesmo, isso é materialização, irmãos. Materialize, irmãos. Não deixe de ser o protagonista da sua vida. Já ensinei isso aqui já. Faça. Davi aqui, ele reconhece os seus pecados. Olha lá. Verso 1, ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. E o verso 5, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O contexto aqui diz o que para nós, como entendimento? Ele está pedindo ao Senhor para endireitar o caminho dele. E que nem as suas pegadas sejam o quê? Sejam o quê? Vacilantes, né, irmã Hélia? Ele sabe que ele pode errar. E eu te pergunto, você sabe que você pode errar? Ou você se acha o bam, bam, bam? Última bolacha do pacote. Você acha o único que existe no mundo e que Deus depende só de você para fazer as coisas.
Não tem isso, irmãos. Não pense assim. O único que não é substituível é Deus em nossa vida. Tudo é substituível. A ciência está tão evoluída que troca transplante de córnea, transplante de coração, transplante de rim, bexiga artificial, irmãos, intestino artificial. Tem cada cirurgia que a gente não tem nem ideia. E está lá, cirurgia cerebral. Tem condição uma coisa dessa? Mexer lá com neurônio, com energia. E serra o crânio, e põe em pedaço, e tira o trombo, e faz, e acontece. E a gente achando que Deus depende da gente. Não, irmãos. Deus te fez e me fez para adorar a Ele. Deus te deu esse sopro da vida aí, ó, para que você possa adorá-lo e reconhecer a sua grandeza. E não simplesmente você achar que você sem Deus continua vivendo só nessa terra. A nova Jerusalém celestial você não alcança sem Deus, irmãos. Não se apegue às coisas que você tem aqui não, irmãos. Não se apegue às desavenças, às maledicências. Não se apegue com as diferenças. Tenta, irmão, exercitar. É difícil, para mim é difícil. E se para mim é difícil, eu sei que para os irmãos também deve ser difícil. Porque a gente tem opinião, tem ou não tem, irmãos? A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer que as pessoas sejam da forma que a gente quer que elas sejam. Estou falando de mim, não estou falando dos irmãos. Eu não conheço os irmãos na essência. Mas Deus está falando, fala de você. E com isso, a gente entristece. A gente não aceita. A gente às vezes não consegue ter entendimento do porquê. E a gente para de fazer. Não vou na igreja. Aconteceu isso. Não vou na casa de fulano, ele me fez isso. Eu não vou na casa do meu irmão porque ele fez isso. Não, irmãos. Não se apega a essas coisas, não. Se apega às coisas boas. Se apega àquilo que te faça feliz, pelo menos. Davi aqui, para não fugir do contexto, semana passada a gente fugiu muito, mas foi de Deus. Ele reconhece que ele é pecador. Em momento algum ele se intitula como não pecador. E aqui então, ele pede ao Senhor agora, a partir do verso 6, para guardar a vida dele. Vamos lá. Ele começa assim no verso 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você precisa conversar com alguém, seu esposo, seu cônjuge, seu irmão de banco, não importa. Comunicação precisa estar fluindo. Olho no olho. Não é aquela comunicação que um está falando e o outro está lá, ó. Ou então está lá com o controle na mão, só trocando de canal, né, irmãos? Está aquela caixona lá de luz, lá piscante na sua frente. Você está escutando ou você está ouvindo, será, hein? A gente está ouvindo, né? Agora, será que a gente está entendendo o que está acontecendo? Então, para a gente conversar, faça isso. Ouve-me. Inclina o teu ouvido a mim. Eu não posso conversar agora. Não adianta você falar, irmão, não pode conversar. Pronto, respeita o outro. Espera o momento. Que hora você pode? Anota. Chegou o horário, vamos conversar? É assim. Trata as coisas como tem que ser tratado. O que é importante é importante.
O que não é importante, não é importante. E para Davi aqui, era importante Deus ouvir a tua oração. E eu quero te dizer também mais uma coisa nessa noite. Deus quer ouvir da sua boca o que tens a falar com Ele. A continuar clamando, a continuar exaltando, a continuar proclamando o nome dEle. E aqui então, Davi ele começa a falar para o Senhor, né? Primeiro, a sua dedicação em invocar, né? Acabamos de falar aqui. Não é inútil, irmãos, você dedicar tempo ao Senhor. Quem dedica tempo ao Senhor, quem o busca, encontra. Quem já perdeu alguma coisa dentro de casa aí? Você achou? Você não achou não, né, Luísa? Tem um livro que ela perdeu, não achou até hoje. É o último, né? Não sei se vai ter mais ou se teve mais. Irmão, quero dizer para vocês uma coisa. Quando você perde, o que você faz? Primeira coisa, você põe na cabeça assim, eu tenho que achar. É assim ou não é? Você mentaliza. Você até enxerga o negócio. Vamos supor que é um documento, que é comum perder documento, né, irmãos? Um papel, um talão de luz, um trem, costuma perder mesmo, né? E aí você põe na cabeça, rapaz, eu pus ali em tal lugar, depois eu pus em tal, depois não sei mais. Aí, segunda coisa, você vai seguindo o quê? Os últimos passos, não é assim? Aonde eu pus a última vez, onde eu pus a penúltima, não é assim ou não é? E terceiro passo, você para de fazer tudo, não para, irmãos. E tira da gaveta, e joga na cama, e caça ali, caça colar, e guarda, e abre outra, e tira tudo. Não é assim ou não é, irmãos? Achei que era só lá em casa. Que bênção, então, irmãos. Deus também é assim com a gente. Ele quer a sua atenção, quer a sua dedicação, e quer que você procure Ele. Davi procurou o Senhor. E também Davi nos ensina aqui no verso 7 que devemos o quê? Confiar. Não adianta você só procurar. Você tem que confiar que você vai achar, não tem não, irmãos? É assim ou não é? Porque senão você passa por aquele papel e nem vê ele. Porque você não está confiando que você vai achar. E Davi também nos ensina que nós temos que ser íntegros. O que é isso? Vou falar aqui de procurar o documento lá que eu dei o exemplo. Você tem que pôr foco, determinação, ação em buscar. E não simplesmente olhar, não achei não, mãe. Voltar para trás. Nem abriu a gaveta. A casa sua é assim, não, irmãos? O negócio está lá, ó, na cara. Mas ninguém enxerga. Por quê? Porque não tem integridade. Não procura. Não põe foco. E Davi aqui nos ensina que temos que ser íntegros. E aqui a nossa dependência vem de quem, irmãos? A nossa dependência vem de quem, irmãos? Vem do Senhor, vem de Deus. Não vem da esposa, do esposo, não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz, vem de Deus. E nós precisamos acreditar, confiar, ter fé, que o quê? Que Deus nos fornece graça. Porque Ele é o dono da graça. Ele que nos abençoa. Ele que estende a sua mão sobre nós. Assim, na fidelidade do amor de Deus e aliançado ao Senhor, nós temos o quê? Uma proteção real de Deus, irmãos. Porque Deus, sendo fiel a Ele, e amando Ele, buscando Ele, ou seja, aliançando com Ele, como é que a gente não fica protegido, irmãos? É fato. Então no verso 7 fala isso. Davi, ele faz isso com o Senhor, né? Ele fala, faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam.
dos que se levantam contra a tua destra. Confiança, irmãos. Determinação. Entregue totalmente. Não fique segurando em nada. Deixa Deus te levar. E aqui, em Deuteronômio 32:10, os irmãos puderem abrir. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou-o como a menina do seu olho. Zacarias 2:8. Também vai ter uma citação bem parecida com essa. Zacarias 2:8. Quem achou? Eu não achei. Escola Bíblica Dominical. Isso, lá pertinho de Mateus lá. Pode ler. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele enviou as nações e vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Olha aí as duas referências bíblicas sobre a menina do olho. Que Deus. Irmão, o menino do olho é a nossa pupila. Onde que ela fica? No meio do olho, né? Ela fica guardada ou fica exposta? Tanto é que a gente fechando o olho aqui, ninguém vê ela mesmo, né? Deus te guarda como guarda a menina do seu olho, irmãos. Deus te guarda como você guarda a menina do teu olho. Você não tira a menina do seu olho e põe lá no copo d'água para dormir, põe? Não, né? Você fecha o olho para dormir, uns não fecham, fica o olho aberto, né? Mas é assim, não é? Então, irmãos, guardar aqui, Deus faz assim com nossas vidas, Ele nos protege. E aí a gente fala assim, pastor, mas como é que eu passo dificuldade? Por que eu passo luta? Pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe do que eu passo. Não sei mesmo não, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa luta que você passa, essa dificuldade que você passa, é permissão de Deus. Como assim? Não estou entendendo. Por que a dificuldade é isso? A dificuldade não é falta de proteção. Não é, igualzinho que você fecha seus olhos, a pálpebra vem cá e fecha. Não é isso. Nem falta de amparo. Tem propósito, irmãos. Tem propósito. E propósito de quê? Muito maior do que nosso olhar humano. Tem propósito de Deus para evitar dor, para nos transformarmos, sabe em quê? Em servos fiéis, dependentes. Vou repetir. As lutas têm propósito de nos transformar em servos fiéis, dependentes de Deus. Sabe por quê? Quando você está em luta, o que você faz, irmãos? Você desiste? Você vira as costas e deixa acontecer? O que você faz? Você vai orar, você vai buscar, você vai apresentar, não é assim que a gente faz? E que sinal quer dizer isso? Dependência de Deus. Persevere na dependência de Deus, porque quem depende de Deus tem tudo, irmãos. Quem acha que tem tudo, no estralar de dedo de Deus, perde tudo. Lembra de Jó? Como é que foi lá, Jó? E entrou no céu Satanás, não é isso? Falar do meu jeito aqui, o contexto não é bem mais ou menos assim, não é isso? E Deus disse para que Satanás: por onde andaste? Pelo mundo. Tu viste meu servo Jó?
Não é isso que acontece, irmãos? Uai, Senhor, quem não vê aquele homem rico, bem-aventurado, cheio dos bens, é fácil te adorar. E Deus conhecia o coração de Jó. E falou o que Satanás? Vai, toca em tudo dele, só não toca na sua vida. E Jó perdeu tudo, não foi, irmãos? E o que aconteceu? Ele desistiu? Virou as costas para Deus? Continuou orando, coisa que ele sempre fazia. Ele permaneceu na oração, sem nada, sem os bens, sem os filhos, sem seus empregados, sem tudo. Ele continuou o quê? Orando. E eu quero te dizer isso, dependência de Deus como a de Jó, que nós precisamos ter. Se Deus me deu, Ele pode tomar, me tirar, não é isso que está lá no contexto? Eu quero te dizer isso. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Lembre disso no seu dia a dia. Nós estamos aqui de passagem. Nós não ficaremos aqui. Como é que nasce um fruto? Não nasce de uma semente? Você planta a semente, o que a semente vira? Vira uma planta, né? Uma árvore, seja lá o que for. E aí essa planta vai dar o fruto, não é isso? Para a semente virar planta, o que aconteceu com a semente? Morreu. Deixou de ser semente. Transformou. Morrer é pesado, né, irmãos? Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você está passando aqui por uma transformação. Você não vai voltar para o céu do jeito que você está, não, irmãos. Você vai voltar para o céu transformado. Você vai voltar para o céu modificado. Você vai voltar para o céu outra pessoa, não é você. Deixa Deus agir na sua vida. Muitas vezes a gente não quer deixar Deus agir, endurecer o coração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja transformado. Jeremias, capítulo 18, o oleiro, não é isso? Podes a criatura falar para o Criador como queres ser criado? Estou falando do meu contexto, tá? Depois vocês pesquisem lá. O que aconteceu ali naquele momento? Deus mostrando para ele que ele pode transformar, modificar, mudar, quando ele bem entender. E eu quero te dizer isso. Deus está mudando vidas. Deus está trabalhando em almas. Mas você precisa continuar crente, acreditando que é Deus que está no controle. Não é a sua enfermidade, não é a sua doença, não é a sua família, não é seu esposo, sua esposa, seus filhos, não é. É Deus transformando, irmãos. E muitas vezes nós não o quê? Acreditamos. E voltando aqui para o contexto. Deus é protetor. Lembre disso. Pois nos livra. Sempre estará conosco. Quando Deus não nos livra de uma prova, o que Ele faz? Passa do nosso lado a prova. Meu filho, estou contigo. Meu filho, eis-me aqui. Meu filho, eu te seguro. Meu filho, caminhe. Meu filho, continue me adorando. É assim, irmãos. Porque Deus pode livrar, não pode? Mas quando Ele não livra, Ele está junto. E aqui continuando, fala aqui de asas, não fala? Asas significa o quê? Proteção de Deus. Refugiando, né? Refugiado na presença de Deus.
Mesma maneira que uma ave protege seus filhotes. Quem já viu galinha aí no quintal, quando está com os pentinhos novinhos, ela fica como? Ouriçada, não fica, irmã Raquel? Você bera ela para você ver, ela arma as penas e parte para cima, não parte? Não quer nem saber o tamanho do enfrentamento. Pode ser um cachorro, pode ser um bicho que for, ela enfrenta. Porque ela tem um espírito de quê? Defender a sua cria. E o mais interessante na natureza, meu irmão, minha irmã, nem sempre o homem que vive disso põe só os ovos daquela galinha para chocar, né? Põe o ovo até de outra galinha, né, irmão Zé? E ela choca e cria como se fosse dela. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus, Ele te protege. Lá em Deuteronômio 32:11, nós estávamos lá, lemos o 10, olha o que ele fala lá no 32:11, na sequência. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Olha só o que é a criação. Protege, estende, evita o contato, carrega os seus filhos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus faz isso conosco. Ele te carrega, Ele te exalta, Ele te leva, Ele te traz. Ele é Deus. Ele não é outro, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, independente da sua situação. Estamos voltando, né? O uso de máscara. Ficamos um período sem, não foi? Tivemos essa liberdade. E essa semana, quarta-feira, o nosso prefeito decretou o uso dentro da igreja de máscara. Uns irmãos não vão usar, outros vão ficar tristes, mas somos cumpridores de regras, de normas. Tínhamos que usar. Hoje foi pego de surpresa, eu pus no grupo tarde, que eu recebi tarde, tá, irmãs? Eu não estava ligado nos decretos, não. Foi até a irmã Ana Cristina que me passou. Aí eu postei lá no fim do dia, já, né? Já à noite, já, né? Se eu não estou enganado. Mas nós temos que nos adequar de novo. E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Os hospitais estão lotados. O dia que eu fui medicado, fiquei lá 8 horas no hospital, cheguei lá 2 da tarde, saí 10 da noite. Fui na farmácia lá em São José. Foi um dia anterior que eu fui na farmácia. Estava tendo fila lá para teste Covid. Fila. Farmácia São Paulo. Sabe o que aconteceu lá, irmão Rogério? Eu e a Elaine sem máscara. A máscara no carro. Eu estava no hospital de máscara. Que tem que usar, né? E o rapaz lá, um jovem, né? Motoqueiro, nervoso. Fazer esse teste. E não sei o que. Eu falei, calma, rapaz. Pertinho dele assim, conversando, né? Calma, vai dar certo. Aí passou o tempo lá, peguei o remédio. Encontramos de novo lá. E aí? Deu positivo. Meu irmão, minha irmã, a gente não sabe quem está positivo. Então, irmãos, está voltando de novo. Eu vou falar para você uma coisa. Ele nunca foi embora. Ele sempre esteve no nosso meio. Então, quando a gente baixa a guarda, dá brecha. Quando a gente dá brecha, a enfermidade entra, irmãos. Se protege, irmãos. Não deixe desapercebido pensando que não vai ter. Porque às vezes tem, você nem sabe. Tem muitos casos assintomáticos. O pastor Fernando teve aqui quinta retrasada, né? Na quinta-feira de oração. E o cunhado do irmão, Márcio, está de Covid. Ficou sabendo hoje. 8 dias depois que ele veio aqui. E aí? Irmão Márcio e irmão Gito está de quarentena, não vão vir no culto. Encontraram hoje de manhã. Fez o teste à tarde, está de Covid. Então, irmão, a gente não sabe. Então, qual o conselho que eu dou para vocês? Levante a guarda. Não desafroche. Porque senão a gente vai ficar aqui
Talvez sim, até sem eu, né? Se der Covid, né? Porque só a misericórdia de Deus. E hoje na empresa, depois o irmão edita o vídeo lá, não preocupa não. Hoje na empresa, nem máscara der para nós, acredita, irmã? Nem máscara deram para a gente. Eu sempre peço, eu fui lá e perguntei ao guarda, ei, tem máscara não? Não, a máscara acabou. Eu fiquei pensando, se não uso eu tenho que usar, como é que a máscara acabou? Eu tenho as minhas na mochila, mas eu pego todo dia, 3 máscaras, 4 máscaras, porque eu troco na hora do almoço, eu troco de tarde. Eu não baixei a guarda. Apesar que alguns dias eu venho sem máscara mesmo, né? A gente fica cansado, né, irmãos? Mas assim, até a irmã Ivete me aconselhou, não tira, pastor, fica de máscara. Eu pus no coração, não tirei. E a máscara nos protege, de uma certa forma, não é só do Covid, né? De tanta coisa, né, irmãos? Então vamos voltar para o contexto, vamos terminar. Meu amado irmão, então nós precisamos reconhecer que Deus está nos protegendo. Deus está no controle. E aqui, no finalzinho desse contexto, o verso 13 até o verso 15, ele fala de a petição final, né, de livramento, onde a gente até leu com mais reforço, né, onde fala assim, o escritor aqui que eu pesquisei, ele trouxe um comentário que eu achei bem interessante. Não meça a sua felicidade com o que você tem ou com aquilo que você pode fazer. Sabe por quê? O que você tem acaba. E o que você pode fazer pode deixar de ser feito. Meu amado irmão, minha amada irmã, a eternidade fica escondida, fica depois da sua riqueza, fica depois do seu poder, fica depois do seu prazer, fica depois da sua estabilidade financeira. Porque tudo isso que eu falei vem na frente da sua salvação. Você vai investir seu dinheiro, você vai comprar, vender, você vai trabalhar, você vai fazer, vai construir, vai deixar. E a sua salvação fica para depois. Depois eu vou na igreja, depois eu oferto, depois eu vou lá tomar Santa Ceia. Não, agora não, vou curtir. Eu quero te dizer o seguinte, que Deus, Ele continua sendo o nosso alvo. Ele não deixou de ser o nosso alvo. Nosso alvo não é mais a internet, não é o Facebook, não é essas redes sociais. Continua sendo Deus. E nós tínhamos que ter relacionamento com Ele diário. Todo dia, irmã Hélia. Oi, Senhor, eis-me aqui. Obrigado pelo dia. Obrigado por estar aqui falando com o Senhor. Irmão, já agradeceu? E você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Tem ou não tem, irmãos? Você tem motivo de sobra, irmãos. Não, pastor, você não sabe minha vida. Eu tomo todo dia de manhã uma mãozinha cheia de remédio. Não sei mesmo não, irmãos. Eu também tomo minha mãozinha cheia de remédio. Mas eu dou glória a Deus. Já falei isso para os irmãos. Toda vez que eu ponho a minha mão, agradeço, Senhor, obrigado. Pelo que o Senhor me deu condição de estar tomando esse remédio para me tratar. Muito obrigado, Senhor. Abençoa aqui os laboratórios. Abençoa a mão daqueles que embalou, que fabricou. Porque eu sei que aquilo ali para mim foi uma bênção. Não é uma maldição. Está me deixando o quê? Vivo. E eu tenho certeza, irmãos, que vocês também têm muito a agradecer a Deus. Felicidade no ter e no poder não dura. Elas o quê? Acabam. Vocês concordam com isso, irmãos? Dinheiro acaba. Vou falar que é meu pai, não? Pô, mas não foi ele mesmo, não. Já ouvi um ditado. Lugar de onde tira e não põe, o que acontece, irmãos? Acaba. Vê lá o pote de biscoito de sua casa. Lembra dele lá. Lembrou do pote de biscoito? Lembrou ou não, irmã Jéssica? Aquele potinho lá, bacaninha lá, que você me deu aquele dia lá. Se parar de pôr, o que acontece, irmã? Tem um ratinho lá, vixe Maria. Se colocar e não tirar, fica, não fica?
E se só tirar? O que acontece com o vidro? Ele para, não brota. Recebeu, acabou. Então, meu irmão, minha irmã, felicidade e poder acabam. Agora, a real felicidade e da satisfação, ela só é encontrada, sabe aonde, irmãos? No amor de Deus. Em fazer a vontade de Deus. E não em ficar o quê? Por si só. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. A verdadeira alegria está, irmãos, no relacionamento com Deus. Acima dos nossos interesses pessoais. Estou aqui na igreja com o objetivo XPTO. Vou ofertar com o propósito de ter. Vou ajudar na campanha do propósito para mim não perder meu emprego. E aí, vai ficar só nessa subjetividade? Deus vai te honrar mesmo. Fique tranquilo, irmãos. Você está aqui com barganha, Deus vai te honrar. Mas eu quero saber de você o seguinte: você quer a eternidade? Ou você quer só viver o momento? Pense. A verdadeira alegria está o quê? No relacionamento com Deus sem interesse. Deus não quer vingança. Escuta isso. Deus não quer vingança, mas Ele quer justiça. E os perseguidores aqui que Davi cita estavam contra Deus. Não é contra Davi. Eu disse isso na sexta-feira passada. E é assim que devemos nos perguntar, nos fortalecer, nos posicionar e não lutar por lutar. A gente tem que permanecer defendendo o Deus que a gente serve, irmãos. Amém, irmãos? Então assim encerra, né? Que Davi, ele aqui fala até da eternidade. Sem ter vindo Jesus, sem ter nos salvado. Ele falou no verso 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou seja, quando eu estiver na glória, quando o Senhor me chamar pelo nome, o hino 469, vamos encerrar cantando ele, puxa ele aí, irmã Hélia. Nós vamos acordar quando o quê? A trombeta nos for tocada e nós ouvir chamar o nosso nome pela voz de Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, desperta, porque o tempo urge e nós precisamos cada dia mais o quê? Nos fortalecer com Deus, porque o dia que a trombeta soar já não dá tempo mais. Amém? Vamos louvar o 469?